do primeiro grau. A gente deve levar em conta, pessoal, que a gente está estudando função. A gente está estudando função. Deixa eu só ver aqui que eu vi uma mensagem. Professor, depois você pode resolver o exercício 23 da página 22. Depois eu posso sim. Depois sim. Tá? Mas vamos começar a falar do conceito de função de primeiro grau aqui primeiro hoje, tá bom? Bom, então, nós temos que considerar que a gente está começando a falar de função do primeiro grau, só que a gente não está cru no assunto de função. Nós já trabalhamos o conceito do que é função, já falamos de representação gráfica de função, então a gente não está zerado no que diz respeito à função. Nós já temos boa noção. E só para a gente relembrar um pouquinho sobre o que é função, função é uma relação especial, né? Lembrando que relação é um subconjunto de um produto cartesiano, que são aqueles pares ordenados que a gente faz de dois conjuntos, né? Então, função é uma relação onde acontece alguma coisa. E que coisa é essa que acontece? Cada elemento do primeiro conjunto corresponde a um e somente um elemento do segundo. Isso é a definição de função, e a gente viu que dá para representar ela por intermédio de tabelas, de fórmulas, de gráficos, e por aí vai. E vai longe, né? Então, a gente está começando a estudar a primeira categoria de função. O primeiro tipo de função, que é a função de primeiro grau. Na verdade, existe um tipo anterior a esse, mas a gente até comentou um pouco sobre ela na aula passada, que é a função constante. Nós temos a função constante, que é aquela onde, independente da variação que você fizer no primeiro conjunto, o segundo conjunto sempre é o mesmo resultado. E aí eu creio que eu tenha dado um exemplo para vocês do ônibus. Não importa quantos quilômetros você percorre lá com o ônibus, o preço ele vai acabar sendo o mesmo, né? Mas, quando a gente fala de função de primeiro grau, nós temos que levar em conta algumas características. Bom, a primeira característica vai ser a seguinte, a forma dela. Então, função de primeiro grau, escrevam isso no caderno de vocês, tá? Função do primeiro grau é toda função que tem um formato algébrico, né? Toda função da forma. E que forma é essa que a função do primeiro grau tem? Vamos escrever qual que é esta forma, tá? Ela é da forma f de x é igual a A vezes x mais b. É importante a gente falar algumas características desse ax mais b, né? E esse f de x também. Então vamos colocar aqui onde x, ponto e vírgula, f de x são variáveis dessa função. São as variáveis. E a e b são coeficientes. Então vamos continuar retomando. Então a e b são coeficientes numéricos. Eles vão ser números ali, né? Eles vão assumir forma numérica na própria expressão da função. Coeficientes numéricos, tá? Vamos ver alguns exemplos, né, de função quando a gente fala desse ponto de vista da expressão, da fórmula. Então, são coeficientes numéricos, vale a pena a gente dizer uma coisa, né? A e b são coeficientes numéricos. Vamos colocar assim, ó. A e b pertencem aos reais, portanto, né? E o a não pode ser zero. E vocês vão entender daqui a pouco por que o a não pode ser zero e o b até pode ser zero, mas o a não pode ser zero de jeito nenhum. Senão ela deixa de ser uma função de primeiro grau, tá? Vocês vão perceber isso aqui. Vamos ver alguns exemplos. Eu quero tratar de exemplos só para mostrar essa forma algébrica para vocês, tá? Isso daqui é o que a gente chama de forma
forma algébrica da função. Por que ela é a forma algébrica? Porque ela está escrita utilizando álgebra, está escrita utilizando letras e números. Mas eu poderia representar uma função usando um gráfico. Eu poderia representar a função, começar a falar da função aqui, trazendo uma tabela ou um contexto prático. O livro, na página 31, ele traz um contexto prático de um terreno. Eu vou falar daqui a pouco com vocês sobre esse terreno, sobre o perímetro desse terreno, vou fazer esse exemplo aqui para contextualizar. Mas, nesse momento, eu quero falar de exemplos da forma algébrica só. Então, ó, primeiro exemplo, vou colocar aqui, ó, f de x é igual a 2x mais 1. Então, um exemplo bem simples, né? No qual a gente observa que o A vale 2 e o B vale 1. Simples desse jeito. Tá? Aí vem o segundo exemplo. O segundo exemplo, a gente vai colocar assim, ó, g de x, para variar um pouquinho a letra, né? Dar uma mudadinha na letra aqui, menos x mais 7. Quem que é o A? O A é menos 1 e o B é 7. Aí vamos para o exemplo 3. Exemplo 3, a gente tem aqui h de x, geralmente a gente usa h quando é altura, né? Ou alguma coisa parecida, é igual a 5x. Simplesmente. Onde o A vale 5 e o B vale 0. Não tem o B. Tá? Observem, gente, que em todos esses 3 exemplos que eu coloquei aqui para vocês, acontece uma coisa importante e a gente deve destacar essa coisa importante, e isso é o que dá o nome à função de primeiro grau, isso que eu vou falar agora, e o que eu vou falar agora também justifica por que o A não pode ser 0, tá? Bom, primeiro, por que a função é chamada de primeiro grau? Ora, porque existem funções de outros graus, como segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim por diante. E o que define o grau da função? Assim como na equação que vocês estudaram lá no ensino fundamental, você tinha a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, vocês perceberam que a equação do primeiro e do segundo grau, o que indicava o grau era o número do expoente da incógnita. O maior expoente da incógnita indicava o grau. Então, por exemplo, quando a gente olha para essa forma algébrica, eu vou até fazer uma coisa diferente aqui, o expoente desse x aqui é 1. Fazer de verdinho para ele ficar bem fraquinho, para ficar bem disfarçado aí, mas o expoente é 1. O expoente aqui, ó, é x elevado a 1, x elevado a 1, x elevado a 1. Ou seja, o que vai dizer o grau dessa função é o expoente do x. Se por acaso eu tivesse um x ao quadrado, ela teria uma função de segundo grau. Ah, professor, e se tiver x ao quadrado e x na mesma expressão? Segundo grau, porque quem vai ditar o grau é o maior expoente. E nesse caso, o maior expoente que eu tenho aqui é 1. Agora imaginem o seguinte, imaginem que o A valesse 0. Vamos supor, em uma situação hipotética aqui, que a gente colocasse o A valendo 0. Eu iria zerar essa parte do x. Ia ficar só com uma constante b, só com um número b. Né? Esse b, no caso aqui ele está valendo 1, aqui ele está valendo 7 e assim por diante. Né? Falando de exemplos, é até legal a gente colocar, né? Vocês estudam lá na física, na cinemática, função horária lá do movimento uniforme. Estudaram já isso provavelmente, que é posição, que a gente usa S, né, geralmente, S de T, é igual, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, 5 metros de posição inicial, é o S0, mais 8 que representaria, esse 8 representaria a velocidade vezes T. A função do movimento uniforme, ou MRU, né, que o pessoal costuma chamar, movimento retilíneo uniforme, ela é uma função de primeiro grau, tá? A posição é crescente, ela tem um ponto de partida, que é esse 5, no caso ele representa o coeficiente B, o 8 representa o coeficiente A, o T é a incógnita, que substitui a incógnita X aqui, e esse T está elevado a 1, certo? Mas tem o movimento variado lá, que é o T ao quadrado. Aí é uma função de segundo grau que a gente vai estudar ainda. Tá bom? Bom, de qualquer modo, a gente tem aqui a justificativa do porquê agora a gente não pode colocar o A igual a 0. Então, a gente acabou de levar isso em consideração. Tá?
tem algumas coisas importantes para a gente destacar sobre forma algébrica? Sim, vamos destacar algumas coisas. Deixa eu colocar aqui algumas observações, tá? Eu coloquei exemplos, né? Deixa eu colocar aqui, paralelamente, observações sobre essa questão da forma algébrica. Aí, antes de ir para a forma gráfica, eu dou um tempinho, vocês dão um print aí, a gente vai para a forma gráfica. Observações. Primeira observação, né? Nós temos a função de primeiro grau. É sinônimo. Função de primeiro grau. É a mesma coisa que função afim. Então, sempre que você observar esse nome, função afim é a mesma coisa que função de primeiro grau, tá? É o nome que é dado para ela. Aí tem uma segunda observação, que é, se a gente tiver o b igual a zero, se b for igual a zero, que é o caso aqui dessa função h de x, vírgula, então f de x, que é igual a x apenas, é denominada função linear. Deixa eu apertar aqui. Uou, quase que não cabe, hein? A letra sofreu aqui nesse canto, né? Mas dá para entender que está escrito linear, tá? Agora não dá para entender nada. Deu uma cabeçada aqui no negócio e virou tudo. Pronto, sarou. Bom, eu fui dar uma olhada se esse E estava bom e estava horrível. Aí eu meti a cabeça aqui no iPad. Então, função linear, esse é o nome quando... Deixa eu até fazer essas bolinhas aqui vermelhas para dar um destaque, que são os nossos pontos aí de observação, tá? Beleza? Nós temos... Se a função linear... Eu vou fazer uma última observação aqui, tá? Se b igual a zero e a igual a 1, porque o a não pode ser zero, lembra? Ele pode ser outros números. Mas se ele for 1, então a função f de x, que vai ser igual a x agora, né? Só x, assim, 1x, é, é chamada identidade, é denominada, prometo que é a última coisa que você tinha, denominada identidade. Eu vou abaixar um pouquinho a câmera para vocês enxergarem melhor, tá? É denominada identidade. Certo? Deixa eu colocar aqui a função do primeiro grau ali, né? Deixa eu colocar na frente assim agora. Representação. Representação gráfica. Tá? Representação gráfica. Vamos colocar algumas observações antes de desenhar o primeiro gráfico. Acho que vale a pena a gente fazer isso. Deixa eu só subir. Opa, subir é pior, né? É descendo. Não, é subir mesmo, meu filho. O negócio é mais espelhado, é difícil para burro de mexer. Aí. Acho que agora tá bom. Então vamos lá, representação gráfica. O gráfico. E agora eu vou para resumir, vou escrever o gráfico da função afim
Lembra que função afim é a mesma coisa que do primeiro grau, né? O gráfico da função afim é uma reta que pode ser dois pontos. Primeira hipótese, crescente, se o coeficiente A for maior do que zero. E decrescente se A for menor que zero. Então, nós temos essas duas hipóteses. Alguém vai talvez falar assim, professor, ele não pode ser constante? Tipo assim, nem crescer, nem decrescer? Não pode, porque o constante seria o gráfico da função que leva um nome homônimo aí, que é o nome de função constante. Tá? A função afim, ou ela é crescente, ou ela é decrescente. Só para a gente fazer um rabisquinho aqui do gráfico, né? Quando a gente fala crescente, a gente está falando assim, né? Você tem um planinho cartesiano aqui, certo? E aqui na decrescente também eu vou fazer um planinho cartesiano, bem singelo, bem pequenininho aqui, só para a gente mostrar o que é o tal do crescente, que é isso aqui, e o decrescente, que é isso aqui, tá? Crescente ou decrescente, beleza? Eu quero falar de algumas características dos coeficientes. Vou colocar aqui, ó, coeficientes e gráfico. Coeficiente de gráfico. O coeficiente B, vou falar do A primeiro. O coeficiente A é denominado angular. Por que ele é angular? Ele vai indicar, dependendo do valor do A, ele vai indicar ele vai ser um indicativo do ângulo de inclinação dessa reta. Se a reta vai ser mais crescente, menos crescente, mais decrescente, menos crescente. Então, o coeficiente A é denominado angular. E aí a gente tem uma coisa muito importante, tá? Ele é denominado angular e nós temos que o ângulo, vamos dar um nome para o ângulo θ de inclinação. De inclinação da reta em relação ao eixo X, ó, o ângulo θ de inclinação da reta em relação ao eixo X obedece. Ele obedece a uma regrinha relacionada a esse coeficiente A. Que regrinha é essa que está relacionada ao coeficiente A? O A ele é igual a tangente do ângulo θ. Tá? O A ele é a tangente do ângulo θ. Depois, com o gráfico montado, eu vou mostrar para vocês por que o A é tangente de θ. Agora não dá para provar por que ele é tangente, mas depois eu vou conseguir falar para você, sabe por que ele é tangente? Por causa disso. Eu vou mostrar um triângulo retângulo e você vai entender. Agora vamos lá. Próximo ponto. O coeficiente B é denominado linear. Ele indica o ponto de intersecção. O que é intersecção? É o ponto de cruzamento. Só para você entender, intersecção da reta com o eixo
Y. Ó, o B, ele indica, gente, só para você ter uma noção melhor, o coeficiente B vai indicar esse pontinho, ó, onde a reta cruza com o eixo Y. Tá? Esse pontinho que eu fiz uma bolinha vermelha ali nos pequenos gráficos que estão ali. Agora, gente, para entender bem esse negócio, nada melhor do que pegar umas funções e fazer uns gráficos. E aí a gente consegue analisar até os sinais dessa função, quando ela é positiva, quando ela é negativa, e por aí vai, tá? Então, o nosso exercício agora vai ser um exercício de construção gráfica. Eu vou pedir para vocês copiarem essa lousa. Tem alguma dúvida sobre ela, já aproveita e pergunta agora. Dá um print aí. Quando alguém der um print, por favor, me avise. E aí a gente vai para a próxima lousa para fazer esses gráficos. Tirei. Beleza, então eu vou apagar aqui para a gente poder fazer os gráficos agora. Vamos lá. Depois vocês vão ter acesso... Vocês estão me ouvindo, então? Esse aqui eu estava com o microfone desligado. Depois vocês vão ter acesso a essa aula gravada. E dá para ver com calma, né? Mesmo quem não tirou os prints aí das telas, consegue ver tudo com calma depois, para poder se preparar para exercícios, essas coisas, né? Então vamos lá. Exemplos. Vamos colocar um primeiro gráfico aqui, que vai ser da função f de x igual a 2x mais 1. Uma função bem simples, onde o a vale 2 e o b vale 1. Pessoal, primeira coisa importante. Como eu estou falando de uma função de primeiro grau, onde o gráfico a gente já sabe que é uma reta, a gente sabe que para definir a posição de uma reta, bastam 2 pontos. Se eu coloco um ponto só assim, ó, eu não consigo saber para onde que vai a reta, se ela vai subir, se ela vai descer, se ela vai ficar horizontal. Eu não tenho como saber. Uma vez que eu coloco um segundo ponto, acabou. Só tem um lugar para essa reta, e é esse aqui, ó. Só tem um jeito de posicionar essa reta. Então, a gente precisa de 2 pontos. Por isso, a gente vai fazer uma tabela de x e de f de x, ou y. A gente às vezes coloca y também. E, gente, basta escolher 2 valores do domínio, calcular a imagem deles, e aí você vai ter 2 pares ordenados para fazer 2 pontos. E é um negócio mais assustador para muitos alunos, porque nessa hora você fala assim, né? Tem aluno que fala, professor, quais valores eu uso para o x? Aí a gente fala assim, ó, escolhe. E o cara fica assustado, porque ele está acostumado a fazer uma coisa obedecendo uma regrinha sempre e tal. Não, aqui é você escolhe. Professor, mas e se eu escolher mal? Escolher mal, você vai aprender uma hora a escolher bem. E é com as más escolhas de valores que você vai fazer que você vai falar, nossa, eu escolhi 200 aqui, me lasquei. Não era bom, 200, né? Então, a gente vai fazer a escolha de 2 valores para o x. Tem gente que gosta de escolher sempre os mesmos números, se sente confortável. Eu vou escolher um número negativo, menos 1. Eu vou escolher um número positivo, 2. Não tem nada a ver com esse 1 e 2. Aliás, para você não ficar achando que tem a ver com esse 1 e 2, eu vou colocar menos 1 e 3. Pronto. Para não ter risco de você achar que tem alguma relação com os números da função. Não, eu escolhi 2 valores de x deliberadamente. Eu escolhi livremente esses valores. Só um minutinho, gente. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? A gente escolhe esses valores, né? A gente escolhe esses números, e calcula agora o valor do f de x. Então, o f de x, como que ele vai ficar? Vai ficar assim, ó. F de menos 1, que é o valor escolhido do x,
é igual. Aí a gente vai obedecer a fórmula tá ali. Tá vendo aqui 2x mais 1? É 2 vezes x mais 1. Quem que é o x que eu escolhi? É menos 1. Então eu tenho que fazer a seguinte conta. 2 vezes menos 1 mais 1. O que vai dar? Menos 2 mais 1, que vai dar menos 1. Então olha que interessante. Quando eu escolhi menos 1, deu menos 1 aqui. Agora é óbvio, quando eu escolhi 3, não necessariamente vai dar 3. Aqui vai dar bem diferente, inclusive. Vai dar 2 vezes. Esse 2 ficou feio. 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 é igual a 6. Mais 1 igual a 7. Então eu tenho agora, gente, 2 pares ordenados que serão representados graficamente por 2 pontos. Então eu vou fazer um plano cartesiano onde o x vai variar de menos 1 a 3, o y vai variar de menos 1 a 7. Então vamos lá, eu vou fazer ele aqui mesmo, tá? Eu vou fazer um y mais altinho, eu quero fazer uma escala em centímetros bonitinha, certo? Está aqui o meu eixo y. O meu eixo x não precisa ser lá muito generoso. Só um pouquinho aqui. 1, 2 e 3, menos 1. Eu esqueci de marcar o y. Vamos marcar os valorzinhos lá no y. Acho que eu bati de novo a cabeça aqui no tablet. Tá pra fora esse tablet, a gente tá pegando aqui. Eu tô muito perto dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. E aí o que vai acontecer? Aqui está o 7. Aqui está o menos 1. Menos 1 também. 3. Aqui no meio é o 0. Né? E a gente vai identificar esses pares ordenados. Então, vou fazer menos 1, menos 1. Gente, menos 1, menos 1 ficou até difícil aqui, né? Porque eles estão escritos aqui, depois eu escrevo de novo. Mas esse pontinho menos 1, ele está aqui, ó. Esse é o primeiro ponto que eu tenho, ó. Eu vou até escrever o menos 1 mais para cá, ó. Vou colocar em cima, assim, ó. Menos 1 e aqui menos 1, tá? Agora o 3 e 7, eu vou ter que pegar esse 3 aqui e subir. Tá? De preferência faça aí com a régua, mas eu estou fazendo assim para você conseguir até enxergar, não ficar a régua na frente da coisa toda. Então tá aqui, ó. Segundo ponto. 2 pontos, como eu disse para vocês, são suficientes. A gente vai lá e coloca a régua, né? Posiciona ela bonitinho. E traça a nossa reta, que ela vai ser infinita, ela vai passar dos pontos. Porque a nossa função, se eu não colocar nada... uma coisa que eu preciso falar para vocês. Quando a gente não escreve nada, a gente considera que a função é uma f de reais em reais, tá? Beleza? Então, a gente tem esses 2 pontos. Deixa eu fazer esses pontos vermelhos para dar um destaque. E tem uma coisa que eu já queria destacar. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês, gente. Presta muita atenção. Tem tudo a ver com aquilo que eu falei agora há pouco sobre a questão dos coeficientes, tá? Esse pontinho, vocês estão vendo aqui, o valor dele não é 1, é o nosso coeficiente b. Olha ele aqui, ó. Agora, uma outra coisa legal para vocês saberem. Olha que bacana que é isso aqui, ó. Eu vou construir aqui, vou pegar um certo ponto, vou pegar o próprio 1 aqui, e vou construir um triângulo retângulo. Vocês vão ver que deu um triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Esse triângulo retângulo, o ângulo de inclinação da reta, aquele ângulo que eu chamei de θ, ele está aqui, ó, ângulo θ. Se esse é o ângulo θ, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, ele é o cateto oposto. E ele mede do 1 até o 7. Do 1 até o 7 dá uma medida 6. Certo? A gente faz 7 menos 1 igual a 6, né? É a variação. 0 não, meu filho. 6. 6. E aqui nós temos o cateto adjacente, que é de 0 a 3, então é 3 mesmo. Aí sabe o que acontece? Tangente do ângulo θ, lembra das fórmulas? Corri, caí na coca, né? Tangente é coca, cateto oposto é coca.
Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo θ é cateto oposto, que é 6, dividido pelo cateto adjacente, que é 3. E isso dá tangente de θ igual a 2. Quem é o 2? Nosso coeficiente A. Então, a tangente de θ é igual ao coeficiente A. Pessoal, a gente vai parar a nossa aula de hoje por aqui. O tempo está estourando. Eu queria saber de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Lembrando Não, que essa professor, aula... de boa. De boa? Que bom. Essa aula tá gravada, tá? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês terem acesso. E eu vou até fazer uns cortes, né, no começo, nas pausas que às vezes dá no meio para apagar a luz e tal, fazer uns pequenos cortes e colocar lá no meu canal, que dela não fica tão longa e vocês têm acesso para estudar. Eu coloco o link para vocês no plural, beleza, gente? Ali sempre vai ser y igual a menos 1. Não, nem sempre. Deixa eu ver quem falou, Sayuri. Nem sempre y será igual a menos 1, tá? Nem sempre. A gente pode... O y ele é calculado, tá bom? Ele é calculado. De acordo com o x que a gente escolhe. Nós escolhemos o x. A gente escolheu menos 1, eu escolhi menos 1 e 3, mas podia ter sido 5 e 9, sabe? Podia ter sido 200 e menos 500. Tá? A Júlia perguntou, você pode explicar de novo R em R? Aqui, gente, é um padrão. Sabe quando na física, por exemplo, alguém fala assim, esse corpo está em movimento ou em repouso? Aí a gente pergunta, em relação ao quê? Agora, quando não diz em relação a nada, a gente sabe que é em relação à Terra. Né? Então, a gente tem uns padrões pré-estabelecidos na física, e esses padrões eles servem para matemática, tá? Eles servem para matemática. E aí, vamos lá. Na matemática, qual que é o padrão? Você tem a função f de x, tal, tem a fórmula, e se eu não disser qual é o domínio e o contradomínio aqui, nós assumimos que é de reais em reais, tá? Funções de reais em reais. Agora, se eu quiser uma outra coisa, tipo de naturais em naturais, de inteiros em inteiros, se eu quiser definir um conjunto, eu tenho que definir ele antes. Tudo bem? Agora eu entendi de onde você estava perguntando do menos 1, Sayuri. Você está falando aqui, né? 7 menos 1. Esse 7 menos 1 é porque aqui, ó, eu peguei um pedacinho que eu transformei num triângulo, que é esse triângulo aqui, ó, que vai, né? Esse triângulo aqui, ó, ele vai do 1 até o 7. Então eu tenho que fazer uma diferença, né? Se ele foi do 1 até o 7, a pergunta é, que medida que é essa, né? Essa medida é uma variação de 6. Como que a gente calcula esse 6? Você pega o final menos o inicial, que era 1. Tá? É uma maneira de fazer isso. Tudo bem? É isso aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula, pessoal. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Nada. Paulo Rodrigo. Falou. Tchau, professor. Tchau, gente. Até mais.